Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 023 do Saída de Emergência. Eu sou a Aline Rodrigues e junto com a Renata Garcia vou ter o prazer de conduzir o bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Dia 8 de março foi oficializado como o Dia Internacional da Mulher pela ONU na década de 70, voltado para o combate da desigualdade e discriminação da mulher. É um mês de conscientização, reflexão e discussão sobre pautas como equidade, que é diferente de igualdade, sororidade, que é a união entre as mulheres, e empatia. É uma data dedicada à conquista dos direitos femininos, simboliza uma luta histórica e o início de uma revolução. Muito obrigada, Aline. Vai ser um prazer ter você aqui hoje com a gente. E agora eu vou apresentar as nossas convidadas, as nossas mulheres poderosas e empoderadas, começando pela Rogéria Pinheiro, a Rogéria que já esteve aqui com a gente antes, no Saída de Emergência, e vai compartilhar mais esse voo aqui com a gente. Rogéria, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui com a gente. Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você for ouvir esse bate-papo. Eu estou super feliz, muito obrigada pelo convite, vamos voar juntas. É isso aí, sempre juntas, ninguém solta a mão de ninguém. E quem vai dar a mão para a gente também hoje aqui é a Lê Boiani. Lê, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e tenho certeza que vou adorar nosso bate-papo. Bacana, meninas. Eu não apresentei vocês oficialmente, estilo mini-bio, currículo ou LinkedIn, de propósito, porque eu quero que vocês compartilhem quem são vocês, né? Vou fazer um plágio com as minhas amigas do podcast Mamilos, que elas falam, quem é você na fila do pão? Então, começando por você, Rogéria, quem que é a Rogéria? Para quem ainda não conhece, como é que você se apresenta? Ai, meu Deus, bom, eu sou multifacetada, né? Então, aqui eu vou me apresentar como mentora de agências de viagens. Eu estou no mercado de viagens de luxo há 20 anos, por 10 atuando ali com vendas, com atendimento ao cliente, e nos outros 10 me dedicando exclusivamente a ajudar agências de viagens a alcançarem melhores resultados de performance no atendimento e vendas, obviamente. Então, sou a mãe do Pedro e uma apaixonada por viagens, né, por esse mundão. Eu digo que eu tenho asinhas, então sempre que eu tenho oportunidade e construir a minha carreira de maneira a respeitar esses 3 pilares. Então, em qualquer parte do mundo, com o meu filho, que é um super viajante, também já viajou mais do que eu na idade dele, com certeza, e poder fazer o meu trabalho aí com liberdade de espaço, liberdade geográfica, com muita felicidade, com muito amor. Bacana. E você, Ale, se apresente para nós, apresente para os nossos ouvintes que estão nos escutando e nos vendo também. Oi, pessoal, eu sou a Ale Boiani. Vamos lá, algumas definições, né? Eu também sou mãe, né, de uma moça de 22 anos, a Gabriela. Eu sou CEO de um grupo de empresas da área financeira, que é um mercado bastante masculino, né? Então, nós temos aqui tanto a área de seguros, quanto de investimentos, quanto consultoria, uma parte educacional. Já estou nesse mercado há 22 anos, né, e tenho uma missão grande aí de fazer com que as pessoas conquistem os seus objetivos, seus sonhos, mantenham seu padrão de vida. Também sou uma apaixonada por viajar, e o meu trabalho acaba me proporcionando muito isso. Tem muita viagem de treinamento, convenção, premiação. Esse último ano a gente ficou meio de castigo, né? Porque não estava podendo ir para nenhum lugar, mas tomara que agora, segundo semestre, as coisas normalizem, né?
Muito bem, então agora devidamente apresentadas, vocês perceberam que a gente está aqui com mulheres de peso, e o tema que a gente vai trazer, na verdade, é um tema que nos conecta a todas, né? A gente quer falar sobre o elo entre elas, o que a gente tem em comum, quais são as dificuldades que a gente enfrenta, cada uma aí na sua área, quais são as nossas perspectivas sobre alguns temas que estão em alta e estão em pauta. Então, eu vou começar com você, Rô. Muito se fala hoje em dia de empoderamento feminino, né? E a Rô, para quem não está nos vendo no YouTube, mas a Rô é uma mulher, e uma mulher negra, uma bela mulher negra, né? Qual que é a tua perspectiva, Rô, sobre empoderamento feminino na tua jornada? Como que foi essa descoberta para você? Como que foi essa construção da mulher que você é hoje? Olha, foi o meio que eu tô, né, que é o meio do turismo, é um meio que tem muita mulher, né? Então, eu nunca percebi essa dificuldade para galgar a minha carreira, para construir a minha carreira. No meu mercado, a gente tem muitos exemplos de mulheres que são donas dos seus negócios com muito sucesso e que fizeram uma construção muito sólida. Então, para mim, o fato de ser mulher negra, aí sim eu consigo ter uma percepção um pouco maior, porque inclusive eu estou fazendo agora um movimento e vou oferecer uma bolsa para mulheres negras que sejam donas de agências de viagens, porque eu estou num lançamento de um curso focado para isso. E com muita tristeza, fazem mais ou menos uns 10 dias que eu lancei isso para a minha audiência, e eu só tive 2 inscrições. E isso só me comprova de que somos poucas mulheres em cargo de liderança ou empreendedoras no mercado, mulheres pretas no mercado de viagens. Então, eu acho que uma coisa vai cruzando, uma coisa não consegue andar sem a outra, né? Porque o fato de ser mulher especificamente nunca foi nenhum impeditivo. Toda a construção que eu tive na agência onde eu trabalhei por 10 anos, eu consegui aos poucos ir construindo uma carreira bastante sólida, como cargo de confiança, como top seller, mas a gente percebe que a mulher, num contexto geral, ela chega até um determinado ponto, né? Se ela não sai para empreender, ela chega ali até a alta gerência e dificilmente ela avança com naturalidade dentro do turismo para um cargo de diretoria, né? Eu nunca trabalhei em grandes empresas, né, grandes corporações, mas eu acho que nos últimos anos a gente tem conseguido construir esse espaço de uma maneira mais consciente, né? A gente vem, como mulher, buscando essa quebra de tabus, buscando essa quebra do conceito em relação a diferenças salariais. Isso é uma realidade. Então, é algo que a gente ainda tem muito o que caminhar. O que, lamentavelmente, eu ainda sinto muito forte é a tal da sororidade, que vira só palavra postada nas redes sociais, né? Porque, infelizmente, por cultura, porque nós não fomos ensinadas na nossa criação a realmente segurar a mão uma da outra, então, infelizmente, eu ainda percebo esse viés não tão positivo, não tão de apoio real uma da outra, né? Então, inclusive de valor. Muitas vezes a gente percebe as próprias mulheres valorizando muito mais a palavra que vem do homem do que a sua própria, né? Então, esse compartilhar é algo que a gente vem construindo, trilhando um caminho, mas temos muito ainda para conquistar.
Obrigada, Rogéria. E o meio do turismo realmente, né, tem muita mulher, como a Rogéria trouxe, mas da Ale é totalmente ao contrário, né, Ale? Conta um pouquinho sobre a tua perspectiva, como que foi toda essa parte de empoderamento feminino para você, qual que é a sua visão? Olha, o que eu sinto, assim, desde o começo, né, eu entrei nesse mercado com 19 anos de idade, né, fui trabalhar em um escritório de seguros e investimentos, e o que eu percebi era que, assim, eu como mulher tinha que me provar muito mais, tinha que saber muito mais do que os homens que estavam ali, né, era uma coisa meio, ela é bonitinha, ela consegue, vai no charme, né, e a pessoa acha que está fazendo um elogio, acha de verdade que aquilo é um elogio. Então, é um desafio grande, né, acabou que eu até me tornei uma pessoa bastante dura no trabalho, que quem convive comigo na minha vida pessoal sabe que eu sou bem diferente quando eu estou trabalhando e quando eu estou fora do trabalho, porque foi algo que eu senti necessidade mesmo, de ser mais dura, de ser mais rígida, para ser respeitada. E, assim, acho que tem alguns desafios, né? Quando eu comecei, primeiro era bastante jovem, né? Então, para você provar ali para alguém, né? Você com 19 anos de idade, que você vai cuidar do patrimônio da pessoa, do dinheiro da pessoa, acabava tendo que ser algo ali muito mais, tinha que me aprofundar muito nas coisas, né? E essa coisa do apoio, né? Por exemplo, eu me casei muito cedo, e eu me separei, assim, com 3 anos de casada, porque era um problema. A questão de ir em evento, de chegar mais tarde, e de sempre ter trabalhado num mercado muito masculino. Aí dentro do que a Rogéria falou, né, dessa coisa da gente se apoiar, muitas vezes eu senti falta de apoio das mulheres mesmo, né, de não quererem ser lideradas por uma mulher. Eu gostaria de ter aqui na equipe muito mais mulheres do que eu tenho, acabo tendo muita mulher na área de seguros e pouquíssimas na área de investimentos, que é uma área ali, que você tem que ser um pouco mais rígida mesmo, mais objetiva, e essa coisa da educação, né, a mulher, ela não é criada para ser líder, né, ela é criada para obedecer. Até a nossa grade educacional, isso não só para a mulher, mas para todo mundo, a nossa educação aqui é para ser funcionário, né? É para trabalhar para alguém, não é para empreender, para crescer. E concordo com a Rogéria que essa coisa da gente, você vê muita mulher no mercado de trabalho, mas vai ali até um patamar e chega um momento que ela precisa, né, tomar uma decisão de empreender e fazer a própria história, né? Sim, até só complementando a fala da Lê, desse momento, né? E quando bate o momento da maternidade, planejada ou não, muitas vezes a gente se sente impelida a empreender, porque é a única maneira que a gente encontra de conciliar a maternidade e o trabalho de maneira mais saudável, né? É muito cruel isso no mercado corporativo em geral. A história da pergunta, né, que os recrutadores fazem, dependendo da idade da mulher, a pergunta se ela pretende ou não ter filhos, que isso é o tipo de pergunta que não existe numa entrevista quando é feita com um homem, e o quanto as empresas... E até hoje, né, que eu empreendo há 10 anos, mas eu faço muito esse trabalho de processo seletivo, de contratação, o quanto é velado essa abertura, né? Porque existe... porque se assume que quem vai ficar com a criança é a mulher, né? Que se ficar doente, que se precisar ir numa reunião, se assume que o homem não vai participar disso, né? Pois é, e é muito cruel perceber mulheres que não conseguem, inclusive, galgar um cargo de gerência ou diretoria, porque internamente ela é pressionada, né? Eu já ouvi inúmeras vezes, mas eu vou promover a fulana e daqui a pouco ela tá com cara que ela vai engravidar, e aí o que vai acontecer? Então, isso é muito cruel.
para a mulher que trabalha e que é capaz, né, e que almeja e que tem essa ambição de construir uma carreira fora da carreira de casa, né, da carreira do dia a dia, que é uma carreira, também tem isso. É julgamento de todo lado, né? Eu praticamente fiz minha faculdade com a minha filha junto, ela tinha 4 aninhos, ela ia quase toda noite comigo para a faculdade, era super conhecida lá, porque tomei a decisão de voltar a estudar e, enfim, não tinha como, né? E foram 4 anos de faculdade que ela praticamente estudou junto comigo. E eu sentia dificuldade, por exemplo, na própria escola, marcavam reunião escolar, marcavam num horário assim, tipo 2 da tarde. Falava, gente, vocês estão assumindo que todas as mães ficam em casa, eu não tenho condições de ir numa reunião às 2 da tarde. E aí eu tinha que ficar me adequando, né, ou ir na escola às 7 horas da manhã para conversar com a professora, ou ir no fim do dia, porque a própria instituição, né, a própria escola marcava as coisas nos horários que assumia que a mãe estaria disponível para estar lá, né? Pois é, exatamente. Então, é uma estrutura que reforça isso, que a estrutura é feita para isso, né? A estrutura não é feita para a mulher construir uma carreira equiparada a mesma estilo, a mesma pegada que um homem poderia construir, né? É o que as pessoas chamam de machismo estrutural, está na estrutura mesmo, né? O horário da reunião da escola é um horário que acredita-se que a mulher vai estar disponível, o homem não vai estar, e aí a realidade de muitas é totalmente diferente, e que bom que é, né? E assim as pessoas e as instituições vão se ajustando para uma nova realidade, para uma nova sociedade, né? Ale, eu queria te perguntar uma coisa, porque já que você está inserida num ambiente mais masculino, tem um termo que fez muito sucesso há alguns anos atrás, quando a Kéfera mencionou isso num programa da Fátima Bernardes, né? Teve um episódio lá, e o termo é mansplaining. A gente não tem uma tradução para português correta, mas seria o ato do homem tentar insistentemente explicar algo para uma mulher quando ela já sabia sobre o assunto, ou quando ela já é referência sobre aquele assunto, né? O homem tem essa ideia de que ele pode explicar porque a gente não compreende as coisas. Você já vivenciou alguma situação assim, Ale, na tua carreira, como CEO agora, né? Como é que foi essa tua jornada aí, o quanto que você se deparou ou não com situações como essa, de ter a sua fala interrompida e explicada por um outro homem que acreditava que você não sabia do que você estava falando? Olha, ainda bem que poucas vezes, mas isso é porque eu sou bastante brava, eu não dou muita oportunidade de acontecer, mas teve uma época que eu tentei trazer alguns sócios para o negócio, né, que eram todos homens, eu era a única mulher, e nas reuniões de planejamento estratégico, tiveram algumas que era bem irritante, assim, que não era só o explicar para mim, era eu propor uma ideia, eu falar, ninguém dá muita atenção, e dali 10 minutos, alguém começar a propor exatamente a mesma coisa, explicando para mim o que eu tinha acabado de falar. Mas isso ainda bem que eu passei poucas vezes na minha vida, mas por ter sempre essa atitude mais firme, quando tem que ser. Bacana. E você, Rô, já vivenciou alguma coisa dessa no dia a dia? Por mais que seja um público muito mais feminino dentro do turismo, teve esse momento? Você já se sentiu nessa situação? Sem dúvida, né? Algumas vezes, apesar de ser um público feminino, eu sempre tem clientes, né, homens, e é muito interessante que normalmente acontece com o cliente, mas o trabalho que eu faço, essencialmente, é ir lá salvar o problema, né? Então, a gente percebe, eu já percebi inúmeras situações de chegar para um atendimento e aí o dono da agência, o dono da empresa, ficar explicando o que eu fui ali para resolver.
Mas para mim é muito parecida, eu tenho essa personalidade no trabalho muito parecida com a da Ale, que é essa casca que a gente precisa construir para ir para cargos de liderança. Então, eu também sou bem brava, hoje menos, mas eu tenho essa fama, eu sou muito transparente, então a minha expressão facial, ela já demonstra ali como que está acontecendo, e para mim foi um aprendizado, eu aprendi a ouvir mais, então eu parto do princípio que aquela pessoa está feliz ali, tendo um prazer em se ouvir, então eu deixo, até porque quando eu fazia esse perfil de trabalho, eu ganhava por hora. Então, ela tinha 2 horas para conversar. Se ela vai ficar falando às 40 minutos, economizou ali o meu trabalho e bati o meu horário. Muito obrigada, tchau, a próxima sessão, a gente se encontra. E isso, de maneira muito sutil, foi meio que educando esses clientes e eles percebendo o quão inconvenientes estavam sendo. Eu nunca precisei levantar a mão e falar, agora eu tenho que falar. Então, isso, para mim, foi uma escola, inclusive, porque hoje o trabalho que eu faço é de muita escuta, né? Então, eu acabei tirando algo positivo dessas situações que aconteceram. Bacana. 2 mulheres poderosas e bravas, viu, Aline? A gente tem aqui, mas a Rogéria trouxe uma coisa que é muito real, né? Às vezes a gente tem que colocar essas camadas para ser ouvida, para ser respeitada, para ser levada a sério, por conta desses desafios que a gente enfrenta dia a dia, né? Não só com homens, mas como você disse também, né, Rô, com outras mulheres, né? A sororidade foi uma palavrinha que, quando a Manu, uma dessas aí das edições aí do Big Brother, quando ela foi justificar o voto dela usando o termo sororidade, teve, tipo, um aumento de 200% no Google, porque as pessoas não sabiam de fato o que é. E hoje elas até sabem o que é, mas elas não vivem aquilo de forma real, né? Então, Rô, eu quero puxar uma coisa que você trouxe lá no começo, falando disso, né? Qual que é a tua perspectiva sobre essa união ou competição entre as mulheres? Porque eu costumo dizer que os homens, né, eles são brothers, eles estão fechados, eles são camaradas, pode um não curtir com a cara do outro, mas eles estão ali, tem essa camaradagem fechada. E as mulheres muitas vezes não, né? Como que você vê isso? Qual que é a tua experiência ou qual que é a tua perspectiva sobre esse ponto? Olha, infelizmente não é uma perspectiva muito poliana, né? Eu sou muito pé no chão, eu sou muito racional para muitos assuntos. E eu não tenho a ilusão que a minha geração, ou essa geração que está aí, né, dos 20 anos, que está entrando no mercado de trabalho agora, tenha essa maturidade, porque cada vez mais o sistema como um geral, a sociedade como um geral fomenta isso, e fomenta desde que as crianças nascem, né, as meninas. Então, a disputa é beleza, quem é mais sem celulite, cabelo melhor, então, o tempo todo a mulher é bombardeada com esse espírito da competitividade. Assim, o ambiente mais tóxico que eu já vivenciei, por incrível que pareça, é o grupo de mães da escola. Gente, quem é mãe, meu filho tem 12 anos, então quem é mãe nesse momento agora das redes sociais, gente, é tão tóxico. Eu já cheguei a tirar o meu filho da escola quando ele tinha 5 anos, porque era a disputa do aniversário mais incrível. Daí, as férias, qual que foi as férias mais incríveis? Então, é um negócio, assim, que é muito surreal. Então, eu não tenho esperança que... eu acho que a geração que está agora, que é criança agora, 7, 8 anos, que vem com outro estímulo, que já vem com um chip diferente, né? Com uma evolução espiritual diferente, eu acho que
lá os meus netos, bisnetos venham com outro olhar, mas assim, para falar a curto espaço de tempo, é com tristeza, não falo isso feliz, mas a gente não tem o chip para mudar, porque por mais que a gente não fale, o julgamento que a gente faz da outra mulher, ele é interno, ele começa silenciosamente. Então, você pode não expressar, mas enquanto tiver o julgamento no silêncio, ele existe, então não adianta falar que vamos ter uma super evolução, entende? Bacana. E dá para mudar, Lê? É ali a questão da educação mesmo, né? Eu tive a boa sorte que, assim, a minha família tem uma característica muito matriarcal, assim, a mulherada é que manda na família, né? Os exemplos que eu tive ao longo da minha vida, né, a forma de se comunicar, né, eu tive muita sorte nesse sentido, né, mas a gente vive corrigindo as pessoas, né, às vezes eu estou trabalhando e como eu me dou muito bem com todo mundo, e como a gente estava falando, é um mercado muito masculino, eu já escutei algumas vezes assim, a Lê é praticamente um cara, eu falo, não, eu sou uma mulher líder, eu não sou um cara, se tem uma coisa que eu não sou, é um cara. E essa coisa de não incentivar realmente as meninas a serem seguras de si e se apoiarem. Teve uma vez que eu estava assistindo uma palestra da presidente da Nasdaq, né, a Dina, uma mulher poderosíssima em Nova York, né, de que quando perguntaram para ela, né, se ela sofreu com essa questão de, além de ser um mercado, né, masculino, de ser um mercado, né, um cargo de muito poder, né? E ela falou que ela teve a boa sorte de estudar sempre em colégio feminino e que ela participava de tudo. E que quando ela foi fazer faculdade, que aí era, né, aí era uma faculdade mista, que ela começou a perceber a baixa participação das mulheres ali em se colocar, em dizer o que achava, né, e que ela, como para ela aquilo era uma coisa natural, ela não foi podada, sempre estudou em colégios que só tinham mulheres, ela não reparava, né, e aí ela se punha como igual e não percebia quando alguém tentava fazer diferente disso. Então, a raiz ali realmente é profunda, é do educacional, é da gente educar os nossos filhos, né, sejam eles meninos ou meninas, de forma que mostre que as pessoas, né, elas são iguais, né, que a oportunidade é igual para todo mundo, cada um tem sua característica, independente de ser homem ou mulher. É isso aí. Alê, você tocou num ponto que já vai me dar gancho aí para a próxima pergunta. Você tem a Gabi, de 22 anos, e a Rogéria tem o Pedro, de 12 anos. Como é que rola essa educação para trazer ao mundo, né, pessoas com uma mentalidade diferente do que estão aí, né? O Pedro ainda é mais novo, a Gabi já é mais velha, mas como que foi assim para vocês? O que vocês tentaram plantar na educação, plantar ali na consciência, na cabecinha de cada um, para que eles tivessem uma perspectiva muito mais abrangente e muito mais igualitária entre os gêneros? Rô, se você quiser começar. Olha, como eu falei, essa geração do Pedro, eles já vêm com outro chip, né? Você não tem... É muito interessante como algumas coisas parecem que são naturais para ele, mas eu sendo mãe solo, então ele tem muitas mulheres como referência na criação, a minha funcionária, a avó, enfim. Eu sempre... Aí pode até ser que seja um pouco controversa, mas eu sempre trago a igualdade. Então, os homens são iguais às mulheres, os meninos são iguais às meninas, em todos os sentidos. Então, a menina, ela vai jogar futebol igual, é a coisa mais normal do mundo, mas a menina também, ela não vai folgar, porque essa falsa
esse falso conceito, né? Ai, a menina é sensível, ai, não pode. Gera na criança, 7, 8, 9 anos, ela é cruel, né? Essa coisa do bullying, essa coisa de um judiar do outro. E o Pedro, quando entrou na escola, tinham várias situações, e tinha uma menina que era assim, olha, do peru. Então, ela empurrava, ela batia, ela ameaçava, e eu falava, olha, você seja firme, você não vai dar na cara dela, mas você seja firme com ela tem que te respeitar. Não é porque ela é menina que ela vai dar na sua cara e você vai se submeter. Então, você nunca vai levantar a mão para bater nela, mas você vai se impor. Então, porque isso, para mim, é a igualdade, né? É você ter respeito mútuo, e não um lado, porque a mulher, ela não pode, obviamente, em outras proporções, mas ela não pode crescer, a gente não pode criar essa próxima geração fazendo com que a mulher cresça como opressora, dadas as devidas proporções, para reparar historicamente o quanto foi oprimida, entende? Então, é muito tênue essa linha, é muito delicado, mas eu acho que essa próxima geração é a oportunidade que a gente tem de criar tanto o menino quanto a menina sobre o pilar principal do respeito, né? Sem essa obrigatoriedade de um ser mais frágil que outro, porque acho que quando a gente é construído, porque você já é mais frágil, você é mais fraca, isso vai reverberando na vida adulta de outro jeito. E para o menino a mesma coisa. Olha, não faz assim na tua prima porque ela é menina. Não é porque ela é menina, é porque ela é um outro ser humano, e você não vai bater em outro ser humano, ponto, né? Então, meu desafio tá aí, enfim, a gente vai fazendo da maneira que a gente acha que é o melhor, né? Se é certo ou se é errado, não sabemos. Essa geração realmente, eles já são diferentes, né? A minha filha é mais velha, tem 22, mas a cabeça já é diferente, o acesso de informação é diferente, mas eu sempre acreditei que, seja para educar ou seja para liderar, que um bom começo é o exemplo. Que se você mostra ali para a criança que você não está abrindo mão da tua vida, porque dá para ser uma boa mãe sem abrir mão da tua vida. Que você não está abrindo mão da sua vida, que você está lutando pelas coisas que você quer, se a pessoa ali, a criança, vê a forma que você age, quando você vai conversar, é algo que ela vai pegar muito mais fácil. Se não adianta você querer cobrar a leitura de uma criança se ela nunca tiver com um livro na mão. Você querer cobrar, que seja uma menina ou um menino respeite as outras pessoas, se você, quando está em casa, está falando mal do vizinho, está falando mal de alguém, está agindo diferente daquilo que você está propondo ali. Acho que a criança, ela aprende muito pelo exemplo, muito pelo que ela vê. Muito menos com o que a gente fala, você está reforçando o que é a atitude no dia a dia, mas não dá para falar de um jeito e agir de outro. Sim, não, sem dúvida, mas eu sinto muito que eles, no ambiente social deles, né, da escola, com os amigos, vira outra coisa, né? Então, o tempo todo tá ali colocando essa sementinha e, bom, eu coloco assim, eu jogo a semente e o que vai nascer, eu espero que nasça, jogo a semente de tomate, eu espero que nasça um pé de tomate, e a gente deixa, porque é muito louco isso, né? O que a gente educa e coloca como exemplo em casa, e aí fora de casa, a sociedade, o que é exposto, ao que eles são expostos hoje nas redes sociais, internet, na escola, é bem... A gente precisa fazer um outro bate-papo de filhos.
Ah, sim. Lá em outubro a gente faz Dia das Crianças. Meu Deus, tragam a receita, tragam as ambulâncias e o Rivotril e vamos falar sobre criar filhos. Boa Ainda tem dica, mais Rô, já vamos colocar na lista aqui dos próximos temas de podcast. Aline, com você. Falando um pouquinho, puxando o gancho, né, de tudo que a Rogéria trouxe, da Ale trouxe, está falando muito sobre os direitos e as oportunidades também, né, o quanto que a gente está realmente na equidade, quando que a gente vai chegar nisso, né, o senso de justiça, conseguir fazer essa adaptação, né, deixando as coisas justas, né, tanto para meninos quanto para meninas, e nessa educação que vocês estão trazendo para os filhos de vocês. Direitos e oportunidades, a quantos passos nós estamos dessa equidade, né? Ale, se você quiser falar um pouquinho. Nossa, há muitos passos ainda, não? Há muitos passos, porque realmente falar que a oportunidade é igual para todos não mas a gente realmente precisa lutar pela oportunidade, fazer a oportunidade acontecer, né? E aí eu acho que isso vem desde, né, a questão de ser mulher, né, para a Rogéria, imagino a questão de ser negra, em alguns casos deve ter dificultado, e a questão social mesmo. Eu vim de uma família pobre, né, estudei sempre em colégio público, e fiz, por exemplo, o curso de idiomas, eu consegui achar um negócio que era ligado a instituto de ensino, que eu fiquei uma madrugada inteira, né, aguardando ali uma senha para conseguir fazer uma matrícula, para fazer um curso de idiomas gratuitamente, isso eu com 12 anos de idade. E aí eu lembro que aí quando chegou minha vez lá, que era tipo 7, 8 horas da manhã, precisava um maior de idade para assinar. E aí eu falei que a minha tia estava na padaria, e aí busquei uma mulher na rua e falei, assina minha matrícula, por favor. E aí foi uma desconhecida lá para assinar a matrícula. E só que aí, por exemplo, esse era um curso, né, na época era um curso de espanhol, que era uma parceria com o Miguel de Cervantes, que é uma senhora instituição e que é um curso bastante caro, e um curso de 3 anos e que as pessoas não ficaram até o final. Então, uma turma começou com 45 alunos e 3 anos depois tinha 10 na risca, que era o mínimo ali para manter a turma. Se saísse uma pessoa da turma, tinha que fechar. Então, eu acho que tem os dois lados, né? A questão da oportunidade que não é dada e a questão também da pessoa persistir, porque nada é fácil. A gente tem que lutar realmente pelas coisas, porque senão elas não acontecem, não cai nada do céu, né? Eu acho também que a gente tem que olhar desde a base, né? Eu, com 9 anos, eu cuidava dos meus 2 irmãos mais novos, porque minha mãe saía para trabalhar, meu pai saía para trabalhar. Então, dos 9 aos 13 anos, a minha vida era cuidar da casa e responsabilidade sobre uma criança de 6 meses. E isso foi há 15 anos atrás, mas hoje é a realidade de muitas meninas. Então, nem todas as meninas, a maioria delas, quando elas têm 7, 8 anos, nas grandes periferias, nos grandes subúrbios, elas são responsáveis por cuidar de bebês para as mães poderem sair para trabalhar. E aí, o estudo, a escola, ela vai ficando para depois, porque além de cuidar das crianças, tem que fazer a comida, tem que lavar, tem que passar, e o momento que ela tem de lazer, lá pelos seus 13, 14 anos, ela tem 0 educação, e aí inicia sua vida sexual muito cedo, sem acesso à informação, engravida, e assim, pouquíssimas são as que conseguem, apesar de tudo isso, ultrapassar, né? Então, eu acho que o Brasil ainda tem muito, e sempre, qualquer tema que a gente vai falar, a gente precisa voltar para essa base, né? Para entender que, eu super concordo com a Lê, eu também, apesar, né, construir tudo isso, mas eu tive que dar um
basta. Quando eu fiz 14, 15 anos, eu comecei a inventar um monte de curso, daí eu fazia curso de sábado, curso de domingo, fazia o colégio de manhã e o secretariado à tarde, para fugir porque alguma coisa dentro de mim dizia que se eu ficasse ali, eu ia ficar ali. E não era porque meus pais eram ruins, era porque eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. Meu pai trabalhava em 2 empregos e minha mãe trabalhava em 1. Eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar de condução até chegar em casa, né? Eu morei em São Miguel Paulista, na periferia de São Paulo, da Zona Leste. Então, eu acho que hoje a gente precisa trazer essa voz um pouco mais para as pessoas, porque para que a gente consiga olhar para o lado de alguma maneira e entender como que a gente pode colaborar com o todo. Não é algo que seja fácil, mas eu sou bem... às vezes as pessoas falam, porque uma pessoa só não vai fazer a diferença. Sim, uma pessoa faz a diferença. Se você consegue ajudar alguma família, se você consegue levar uma palestra, levar um conhecimento, fazer um movimento de troca. Eu sou a tia que dá livro para todas as sobrinhas, para todo mundo que eu tiver que dar um presente, eu dou um livro. Esse Natal foi o livro A História da Malala, a história para meninas pretas, o Manual Antirracismo da Djamila. Assim, é a tia que distribui o livro, porque eu acho que é a partir desse estímulo que a gente vai poder mostrar para essas meninas que elas podem sonhar com uma oportunidade, porque muitas delas já chegam aos 14, 15 anos parando ali de sonhar. Eu tenho pouquíssimas amigas que eram lá da Zona Leste, que eram do colégio, né, do colégio e tal, que chegaram tão longe quanto eu cheguei, né? Porque chega um momento que é tão difícil que você para de sonhar. Então, esse movimento a gente precisa seguir fazendo. Eu acho que agora a tecnologia pode ajudar muito a gente nessa questão de difundir educação, informação, né? Só que também tem muita gente que não tem acesso à internet. Você falou da Malala, eu vi uma vez uma palestra dela falando de um programa educacional que ela fez via um canal de TV aberto, porque eles falaram, internet não é todo mundo que tem, não é todo mundo que vai acessar, não tem um bom computador, e a TV, um canal aberto, é algo que aí qualquer um teria acesso, que geralmente uma televisão em casa, mesmo que velhinha, todo mundo tem. E aí foi um programa bem legal, não lembro agora em que país que foi, mas que o próprio canal ali, a rede, realmente abriu o espaço gratuitamente para fazer isso. Né, a gente sabe o quanto custa aí, né, um horário em um canal de TV fechado, imagina no de aberta, né? Mas é uma ideia que eu achei bem legal mesmo, de você conseguir fazer com que a informação chegue em mais pessoas. É isso aí. Isso aí. E falando muito sobre essa parte de oportunidades, muito casando o que a Rogéria trouxe e o que a Lê trouxe, né? Essas oportunidades, a gente conseguir abrir os olhos para o futuro, do futuro que está vindo por aí, né? E muito, a gente nessa bate-papo, acho que foi até a Lê que trouxe, né, que não é ensinado na escola para que a gente fale sobre empreendedorismo, né, a gente aprende a ser empregado, né, e não empreendedor. E desde 2014, eu nem sabia, gente, em 2014, 19 de novembro, foi estabelecido pela ONU o Dia do Empreendedorismo Feminino, né, e como que a gente tem que quebrar paradigmas para chegar nesse empreendedorismo, né, tem vários vieses quanto à nossa capacidade de ser líder e mulher, né? Então, como que vocês fizeram para conseguir manter esse foco, conseguir quebrar esses vieses também da nossa sociedade? Vocês falaram muito de criar essa casca para conseguir ganhar esse respeito, né, ou esse empoderamento dentro do empreendedorismo. Conta um pouquinho para a gente, se a Lê quiser começar, sobre isso de não perder o foco, né? Tá nesse rumo do empreendedorismo feminino aí, com garra. Então, a primeira coisa é não desanimar, né? Porque gente para te colocar para baixo sempre vai ter. Então, eu estou nesse mercado, né, de investimentos e de seguros já há 22 anos, eu entrei com 19 anos para trabalhar em um escritório
a princípio ali como telefonista por causa do idioma, porque eu falava inglês e espanhol e precisavam de alguém para ser o contato com as companhias lá fora. E aí depois eu fui indo para o administrativo, fui indo para o comercial, e chegou uma hora que não tinha mais como eu crescer dentro da empresa, né? Eu precisava ou virar sócia ou abrir a minha. E eu tive até essa conversa com o dono da empresa lá na época, né, e foi um misto assim de, mas você já foi minha secretária e você é mulher, né, então eu não virei sócia da empresa, virei concorrente dele. Mas tinham várias situações assim em que eu acabava tendo que ser mais dura. Sempre viajei muito, sempre teve muita convenção, e chega a ser até engraçado como as pessoas, elas têm algumas ideias ali pré-concebidas, né? Várias vezes, quando era convenção, quando é premiação, você leva um acompanhante. E tinha, assim, vários homens que era quem estava ali trabalhando, eu, né, e os acompanhantes, né, e aí eu levava o namorado. Teve uma vez uma conferência no Japão, que eu estava entrando na sala de conferência, e uma moça na porta falou assim para mim, não, você não precisa assistir, você pode ir passear. Né, tipo, ela assumiu que não era eu que estava ali trabalhando. Então, não necessariamente as coisas vêm com alguém que é dura. Às vezes a pessoa acha que ela está sendo legal, né? Mas você vai sair para o mundo para empreender, você está numa condição aqui, ganha super bem, porque eu pedi as contas ganhando muito bem. Não foi uma decisão fácil de tomar. Inclusive, eu tenho uma história engraçada que eu pedi as contas com 1 ano de antecedência. Eu cheguei lá para o dono da empresa e falei para ele, olha, eu vou começar a me planejar, vou guardar dinheiro, porque eu quero, né, ir para o comercial, eu quero montar a minha estrutura, a minha empresa, e ele não botou a menor fé, né? Tanto que, assim, todos os meses eu falava, olha, você, né, precisa contratar alguém para eu treinar, e aí quando faltava 1 mês para eu sair, eu falei para ele, é mês que vem já. Aí ele, não, mas aí eu não sei se eu vou te dar contrato, porque aí era uma coisa que eu ia para o comercial dentro da mesma estrutura, né? E aí eu tive que ser mais dura, eu falei, olha, se você não me der essa oportunidade aqui, tem vários concorrentes teus que estão interessados. E aí saí, né, aí fiquei trabalhando um tempo ainda no comercial lá, até montar a minha estrutura, mas ele contratou uma pessoa, assim, na semana que eu saí, e aí depois eu cobrei para treinar essa pessoa, porque eu não trabalhava mais lá, ele achou um absurdo eu ter cobrado, né, e sendo que era uma coisa que eu tinha avisado ali 1 ano antes. Então, eu acho que esse tipo de coisa, né, gera essa vontade de você correr atrás, né. Tiveram 2 situações lá nessa empresa que foram muito marcantes para mim. Uma que foi quando eu percebi que eu precisava ganhar mais, porque eu cuidava de tudo na empresa, e eles tinham feito uma sala de reuniões lá, que a lixeira, né, eu vi as notas fiscais, a lixeira custou mais que o meu salário. E aí aquilo para mim foi assim, eu não posso valer menos que a lixeira, né, foi, mas no sentido de um gás de falar, não, eu vou fazer alguma coisa. E quando eu fui fazer a faculdade, foi porque foi contratado um chefe para mim, e eu que treinei meu chefe. Ele ganhava o dobro do que eu, e eu que treinei ele. E aí, quando eu fui, né, contestar ali, tá, mas por que você não me promoveu e não contratou alguém para fazer o meu trabalho, ao invés de fazer isso? E foi, não, porque você não tem faculdade. Eu falei, então tá bom, não seja por isso. Então, as coisas que vão acontecendo, que para algumas pessoas, né, isso faz com que você desanime, desista, para mim sempre foi de eu me sentir desafiada, de falar, não vou deixar isso barato, não, eu vou ter que ir lá fazer diferente. Bom, e no meu caso, eu dou sempre essa resposta, qual é o seu maior incentivador? São vários, né? São os boletos que chegam.
Eu saí de casa com 20 anos, meus pais têm a casa deles, enfim, mas não é uma família que teria nenhuma possibilidade de me dar nenhum apoio. Então, quando eu tomei a decisão de sair de casa logo após me formar, fiz a faculdade com crédito educativo e fui pagar o crédito para a Caixa Econômica, acho que uns 10 anos depois de me formar, ficou lá rolando a dívida. E até quando eu precisei financiar o meu apartamento pela Caixa Econômica, eu falei, bom, agora tem que pagar, porque senão também não teria me formado. Mas eu tomei essa decisão de sair da minha casa, lá da Zona Leste, para morar mais perto do metrô, para buscar um pouquinho mais da independência, de estar mais perto da onde eu achava que eu teria mais acesso e mais oportunidade para chegar, não sabia exatamente aonde, porque eu nunca fiz esse plano com tanta concretude, né? Eu falo que eu comecei a fazer esse movimento de planejar e colocar metas com mais objetividade depois do Eduzile na minha vida, mas antes disso, os meus maiores motivadores eram sempre os boletos, e aí 10 anos depois, eu engravidei sem um planejamento e sem o meu parceiro, então aí eram os boletos e Pedro, que come assim, com muita, sem nenhuma restrição, e come bem. Então, 2 vezes que eu tenho que ir ao supermercado, e ai de mim se não tiver a fruta dele na fruteira e a geladeira cheia. Então, e essas 2 motivações, elas seguem até hoje me empurrando. Então, todos os desafios, os obstáculos, as questões, quando eu fui empreender por conta da maternidade. O Pedro já tinha 2 anos e eu era a motorista dele, porque eu deixava ele na escola às 7 da manhã, pegava ele na escola às 8 da noite, eu deixava ele na escola dormindo e pegava ele dormindo, e ele chegava em casa dormindo e seguia. Então eu só via o meu filho acordado de final de semana. E aí eu cheguei à conclusão que não era esse, já que eu tinha topado a maternidade, então que eu faria o melhor que eu pudesse. Então é isso, os meus motivadores são esses, os boletos, eles não permitem que eu desanime. E a gente segue dia a dia. A vida, né? Eu também, eu casei com 18 anos, casei grávida da Gabi, né? E passava assim, mas muito perrengue, né? Eu morava num cômodo de cozinha, né? Que chovia mais dentro que fora, que entrava rato, e que, sabe, tiveram vários anos aí de sufoco, né? Realmente antes de conseguir me estabelecer. O principal era isso, sabe? Mudar de vida e dar uma vida melhor para minha filha. E eu tive a boa sorte de trabalhar num mercado que trata disso, né? Então, eu via, né, as pessoas evoluindo, as pessoas crescendo, as pessoas se planejando, e passei a perceber que não era tão difícil assim, né? Que muita coisa, né, que o tempo passa de qualquer forma, que às vezes a gente fica fazendo aquela compra que não tem valor nenhum, né? Aquela coisa de, vai comprar uma roupa de marca, vai fazer alguma coisa que não vai te acrescentar em nada, e aí você passa a perceber que é só você ir alocando as coisas ali de forma diferente e se planejar, né? No longo prazo, todo mundo consegue se estabelecer, seja com pouco dinheiro, com muito dinheiro. É uma questão de se organizar e não ficar se auto-sabotando, né? Com aquela coisa de falar, não, mas esse mês vou estourar tudo porque eu mereço, né? Sim, daí total. Merece depois passar sufoco, né? Eu era muito essa pessoa, e é bacana. Eu acho que essa narrativa que a gente está trazendo, pelo menos a minha intenção, é que quem está nos ouvindo, né, as mulheres, mas as jovens mulheres, ou as mulheres aos 40, aos 50, que está nos ouvindo, é que perceba que é possível, né? Não é o objetivo da narrativa não é trazer as heroínas, as mártires, mas trazer inspiração, né? Porque
apesar das dificuldades que a gente vivenciou, a gente não sucumbiu, a gente não se sabotou, né? E é possível, é algo que realmente é possível. Hoje, com a internet, que possibilita de maneira tão rápida o acesso a conhecimento, o acesso. Hoje você faz um curso de inglês de graça nesses aplicativos, você consegue ter noção de várias coisas, acesso a várias informações. Se você coloca um podcast, vai ouvindo com um anúncio no meio, não tem problema, mas você consegue acessar pessoas que podem te agregar. Então, eu acho que é importante frisar que essa narrativa tem o objetivo de inspirar, né, e não de trazer, porque é fácil ver quando a gente já chegou em algum lugar, né, a história do quem vê close não vê corre, e as pessoas às vezes perguntam, nossa, mas ontem uma pessoa me mandou no Instagram, ai, como você faz para ser tão incrível e ter essa carreira brilhante? E então, às vezes, as pessoas elas estão tendo acesso a gente nesse momento, né? E é interessante a gente contar essa trilha para que elas possam também se motivar a continuar. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar motivada, inspirada e emocionada ouvindo a narrativa de vocês, meninas. O tempo voou, mas eu tenho que fazer uma última pergunta, porque temos aqui na sala mulheres muito poderosas, como eu disse no começo, praticamente super mulheres, né? A Mulher Maravilha, que equilibra todos os pratos para dar conta de tudo e fazer o corre mesmo, né? Para depois dar o close. A minha mãe fala, Rô, que é assim, o povo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Né? Muito então, mineiro. Eu ia falar esse, né? Os pinga que eu tomo, mas não vê os tombos que a gente leva, isso é muito mineiro, né? Mas aí eu fui no quem vê close não vê corre, que é tipo isso, né? É tipo isso, exatamente. Tipo isso mais chique. Tipo isso mais chique. E aí, meninas, para a gente ir caminhando já para conclusão não, né, porque é uma conversa que se a gente fosse gravar toda semana ia ter reflexões novas, provocações novas, mas eu queria puxar essa síndrome de Mulher Maravilha, né, porque eu acho que toda mulher tem um pouco disso, né, que tem que dar conta de tudo, ou porque tem que se provar, ou porque tem que estar forte. Vocês mencionaram sobre as cascas, né, as camadas que a gente tem que usar, ou que são nos impostas, ou que a gente se coloca para conseguir dar conta de todos esses papéis, né, e hoje vocês estão nesse lugar que vocês podem narrar os passos que vocês deram para chegar até aqui, né, e inspirar outras mulheres também a não desistirem. O que nesse processo, Ale, vou começar com você, quais foram os sacrifícios que você teve que fazer aí ao longo dessa tua jornada e que hoje você pode se dar ao luxo de não ter mais que se sacrificar, que já está resolvido, que já está checked, você já está buscando outras coisas? Bom, no começo era uma vida de provações, né? Então, começava do chegar no trabalho, que demorava quase 3 horas com todos os meios de transporte disponíveis possíveis, né? Então, hoje a Vila Olímpia, que é onde fica o escritório, tem um acesso bem diferente do que quando eu comecei, que eu tinha que pegar ônibus, Kombi, metrô, trem, né, era algo bem complicado, assim, para chegar, e acabava sendo uma vida de casa para o trabalho, do trabalho para casa, porque não sobrava dinheiro para nada. Então, quando a Gabi era pequena, as conversas, quando ia sair, sempre começava, olha, a gente vai no cinema, mas não pode pedir nada, não pode pedir, né, uma pipoca. A gente, às vezes, levava pipoca de casa no cinema, porque ou ia no cinema ou comia pipoca. Então, tinha essa coisa de ter ali tudo muito justo. Eu nunca passei fome, mas era uma vida que não tinha dinheiro para comprar um picolé.
em que isso era bom no sentido de que recebia os amigos em casa, ficava em casa ou ia na casa de alguém. Isso que era a vida social se resumia a isso lá no começo, né? E a questão do andar de condução, eu já chegava cansada, né, no trabalho. E em casa mesmo, né, a casa que eu morava quando a Gabi era pequena, era uma condição, assim, bem complicada. Tanto que eu lembro até hoje, assim, a sensação quando eu comprei meu primeiro imóvel, de poder dormir de janela aberta, né, que não ia entrar nem rato, nem ladrão, de poder realmente descansar. Quando eu comprei o meu carro, nossa, eu fui com um sorriso daqui a aqui, né? O trânsito não era um problema, porque quem anda de ônibus, metrô, trem, sabe bem do que eu estou falando. E essa coisa de ter tempo para viver mesmo, para estar com as pessoas, né? Eu acabava ficando muito pouco com a minha filha quando era pequena, até por isso que eu levava ela para a faculdade, porque senão ia ser essa situação que a Rô falou, de não pegar a criança acordada. E aí o que eu fiz foi uma adequação ali, digamos, dos meus horários com os dela, porque aí mesmo a gente estando ali na faculdade, pelo menos a gente estava juntas, né? E hoje é uma coisa bem mais tranquila. Ainda trabalho muito, trabalho 12, 13 horas por dia, mas é de segunda a sexta, fim de semana dá para viajar, né? Dá para passear, né? Dá para tirar férias, coisas que naquela época não tinha como, né? Então, agora eu estou começando a usufruir um pouco da vida, que era algo que lá atrás não dava para fazer. Bom, é muito parecido a minha trajetória com a da Ale em alguns sentidos, mas eu acho que o meu maior sacrifício era essa coisa de acordar super cedo e 3 horas para ir, 3 horas para voltar, não ter muito essa vida social. E quando um dos motivos que eu empreendi foi para ter mais liberdade, obviamente para curtir mais o Pedro, o que às vezes também nos engana, porque o home office, você ter a tua empresa e home office e a criança é puxadíssimo também, mas eu acho que hoje o meu maior ganho é a liberdade, né? A liberdade que eu tenho de fazer do jeito que eu gosto, do jeito que eu amo, seguir os meus valores. Eu demito os clientes que eu acho que não estão de acordo, eu não levo desaforo. Se a pessoa faltou com respeito, assim, automaticamente eu pego a minha bolsinha e vou-me embora feliz e satisfeita. Então, poder sustentar a minha casa, sustentar o meu filho, construir o meu futuro com a liberdade de trabalhar com base nos meus valores. Não ter que engolir sapo e engolir desaforo. Eu acho que é isso. Pronto, cheguei no maior desafio. Foram muitos anos engolindo muito sapo, engolindo a lagoa inteira. Então, hoje, eu sou uma profissional que eu não preciso ficar me apresentando muito, eu não peço para tratar e eu não admito que a pessoa desrespeite o meu trabalho, a minha pessoa, as pessoas que estão à minha volta. Então, essa liberdade não tem preço. Eu queria continuar, Aline, e você, ouvindo essas histórias, também, gente? Maravilhoso. Maravilhoso, muito inspirador, né? Acho que escutar jornadas tão diferentes, mas que se encontram, né? Acho que faz toda a conexão de um elo entre elas, literalmente. Então, jornadas empoderadas, que tiveram desafios, que sofreram vieses da nossa sociedade, tanto para empreender como ser mulher no ambiente corporativo, e não desistiu, né? Histórias reais de pessoas que não desistiram e que sofreram todas essas consequências da nossa sociedade, mas que estão aí cara a tapa e vamos em frente, né? Foi muito inspirador, gente. Inspiradoras e poderosas, maravilhosas, amei. Que delícia esse bate-papo. Bem, eu quero agradecer demais a participação tua, Ale, e tua, Rogéria. Obrigada por abrirem os seus corações, compartilharem as suas histórias e, como a Aline trouxe,
nos inspirar, né? Que essa mensagem de vocês, que essa jornada de vocês possa chegar aí aos ouvidos de muitas mulheres que acho que vão se conectar demais com o que vocês trouxeram. Então, Ale, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, adorei nosso papo, espero que tenhamos outros. Vamos ter. Rogéria, também muito obrigada também. Super agradeço, e se eu posso deixar uma mensagem final é que não queiram ser mulheres maravilha, né? Isso não existe. Isso, quando alguém vira para mim e fala, ai, porque você é uma guerreira, eu falo, ai, para com isso, porque eu não quero guerrear nada. A gente não precisa carregar o mundo nas costas, a gente não precisa dar conta de tudo, a gente não precisa saber tudo, e a gente não é insensível a tudo. A gente fica com depressão, a gente não tem nem oportunidade de ter uma depressão, de curtir uma fossa porque não deu certo com o boy, porque a vida nos empurra sempre a estarmos fortes, incríveis e intocáveis, e nós somos humanas, né? Então a gente resgatar a nossa humanidade é mandatório, assim, é fundamental para que a gente consiga dar sempre o próximo passo, né? Toda essa minha trajetória da Ale, com certeza ela trouxe consequências, né? E hoje é possível, hoje a gente tem acesso à informação e a possibilidade de que não precisa ser tão duro assim, pode ser mais leve. Lindo, Rô. E eu vou fechar com uma boa notícia, né? A gente falou de equidade, a gente falou desse caminho aí, e essa semana, eu até compartilhei com a Rogéria, foi eleita a primeira mulher negra nigeriana como nova diretora da Organização Mundial do Comércio. O nome dela é um pouco estranho, mas eu vou tentar falar sem errar. É a Ngozi Okonjo-Iweala. Então, com essa boa notícia, são essas mulheres que abrem os caminhos para tantas outras virem. Eu quero agradecer novamente, Rogéria, Ale e Aline, pelo papo de hoje. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha agradado a todas e todos e todes. E a gente chega ao fim de mais um voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Obrigada, foi ótimo.